eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Graças a Deus. O que é que vamos esperar mais a não ser ler a palavra de Deus, não é? Amém. Comer a nossa porção para hoje. Nós vamos ler aqui em João capítulo 5. São João capítulo 5. Tivemos um bom tempo no fim de semana, na viagem que fizemos, onde passamos um tempo junto com o pastor Paulo Ariza, com sua família, também com sua congregação, onde nós falamos sobre o tema Epifaneia, ou Epifânia, dependendo de em qual língua se pronuncia. E tivemos ali 2 horas e 48 minutos aproximadamente de culto, né? Quase 3 horas, e estávamos apenas iniciando, né? Apenas aprontando o terreno. Quando chega o momento de desenvolver o tema, já não tem mais tempo. Então, tivemos 3 cultos em um, pela duração. E, claro, depois nós ficamos ainda comentando sobre o assunto. Quer dizer, é tema que não termina mais. Eu espero que aqueles irmãos tenham sido também ajudados e abençoados com a explanação da palavra. E ficou de em breve nós regressarmos ali para darmos continuidade a este ou a outros temas também. Peço que vocês orem pelo pastor Paulo Ariza e por sua família, que ele possa cada dia, como sempre tem acontecido desde o início de seu ministério, desde que ele criou na mensagem, que ele a cada dia cresça na graça e no conhecimento de nosso Deus. Amém. É o que nós desejamos para todos os nossos irmãos, para todos vocês que nos ouvem por esta transmissão, nesta hora. Estamos em transmissão ao vivo, neste dia 7, né? Dia 7 de dezembro de 2011. Vamos ler São João capítulo 5, versículo 17, dando prosseguimento então ao nosso tema sobre a doutrina de Cristo, sendo este o culto de número 8, e eu gostaria de intitular sobre as visões de Jesus. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Amém. Vocês podem se assentar, que a graça de Deus possa estar conosco nesta hora. Amém. E que, ao meditarmos na sua palavra, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, né? Bem, nós estamos tecendo esses comentários a respeito da doutrina de Cristo. E no culto passado nós falamos sobre as declarações de Jesus, onde ele declara que era Filho de Deus. E claro, sempre um culto dá prosseguimento ao outro. Tudo seria uma reunião só. Mas como é um tema extenso, nós passamos 2 meses pregando um único culto. Vamos dizer assim, 2, 3 meses, pregando sobre um único assunto. E se Jesus declarou que ele era Filho de Deus, automaticamente, na cabeça da pessoa, ou daqueles que entendiam sobre o que era filiação, e hoje o povo se esqueceu disso, sabe que o Filho traz em si o sangue do Pai, a essência do Pai, herda até o nome do Pai. Não poderia ser diferente com o nosso irmão maior, ou o nosso irmão mais velho.
E agora, com esse versículo que você acabou de ler, juntamente comigo, você percebe perfeitamente que eles não odiaram a Jesus ou procuraram prendê-lo, porque Jesus disse que era Deus, ou que era o próprio Deus. Não, senhores, nem chegou a esse ponto. Mas quando ele se declarava filho de Deus, ou dizendo que Deus era seu próprio Pai, ele estava se fazendo igual a Deus. Porque Deus não poderia gerar outra coisa a não ser aquilo que ele é. Deus. Não pode sair luz ou trevas da luz. Luz da luz. Então, de luz sai iluminação. Do homem sai homem. Outro ser humano. Do pássaro sai outro pássaro. De um cachorro, outro cachorro. De um macaco, outro macaco. Ou macaquinho, ou macacão, né? Depende do tamanho. Mas não vem me dizer que de macaco sai homem, não, que eu brigo com qualquer um. Então, cada semente produz sua própria espécie. Então, Deus, que a palavra não poderia produzir outra coisa senão a palavra. Senão a palavra. Agora, se eles, os judeus, os fariseus, sabiam que eles só podiam gerar outro ser da mesma espécie, por que então, quando Jesus disse que era filho de Deus, eles procuraram matá-lo? Porque ao vir no intelecto deles, se este tem Deus como seu próprio Pai, se Deus é o próprio Pai deste aqui, e agora, se nós cremos em um único Deus, vamos render homenagem a mais um? E foi justamente o que Deus fez. Confessem que Ele é o Senhor, é isso que os judeus não queriam fazer. Veja que coisa. Olha como diz as Escrituras, velho. Por isso, pois, os judeus ainda mais, quer dizer, já queriam matá-lo, já o odiavam, e agora mais ainda. Os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantavam o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Nunca porque ele disse que era o próprio Pai, como muitos pensam que são revelados ao dizer que Jesus é o próprio Pai. Que disparidade, né? Que disparidade doutrinária. Como o diabo é astuto. Pois bem, então agora você viu que ao Jesus declarar-se filho de Deus, com isto era o mesmo que dizer: eu sou tanto Deus quanto Deus. Vê? E quando eles procuraram odiá-lo por isso, ele disse: por que vocês estão procurando me matar? Porque eu digo que sou filho de Deus. Não está escrito nos profetas: vós sois deuses? E a palavra não pode ser quebrada, quer dizer, isso não muda. Aqueles a quem vem a palavra são chamados de deuses. Qual o problema de eu também ser Deus? Porque eu sou filho dele. Vê? Eu não sou qualquer outra espécie, eu sou filho de Deus. Isso significa que eu tenho a mesma essência do Pai. Agora, o que vocês não entendem é que eu sei o meu lugar na família deste grande Pai. Eu sei o meu lugar. Mesmo sendo em forma de Deus, aqui estou como um ser humano para servir, como um criado, como um enviado, obediente a meu Pai. E vocês acham que são tão obedientes? Vocês acham que são filhos desse Deus e querem matar este que ele enviou? Não, vocês têm o diabo como pai. E aí ele disparou tudo, já disparou todos os cartuchos neles, né? Vê? É isto. É gostoso demais esse tema, viu? Eu gosto demais de falar sobre isso. Muito, muito mesmo. Então, lendo ainda algumas escrituras que nós fizemos no culto anterior, você sabe que tanto Jesus, como Paulo, como Pedro e o próprio Deus, todos declaram a filiação de Jesus. Ele não como pai, mas como filho. E você sabe, sendo que hoje eu gostaria apenas de focar nosso pensamento a respeito das visões que Jesus recebia, das visões que Jesus tinha, ele convidou certa vez Pedro e Tiago e João para cima do monte para verem um acontecimento, para testemunharem algo. E ali, naquele grande momento, quando Jesus se transfigurou diante deles, eles viram a voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele
ouvi. Então Deus, diante daquelas 3 testemunhas, disse que aquele era seu filho. Pedro, Tiago e João testificaram disso. E muitos anos depois, quando Pedro foi testificar deste acontecimento, foi isto que nós falamos um pouco no culto anterior, quero só lembrar-vos isso para darmos prosseguimento, né? Darmos prosseguimento. Vamos chutar a bola aqui e esperar o gol no final, né? Vamos dizer assim, né? Tem uma trajetória até lá, então estamos apenas marcando o chute para poder avançar no ataque, no culto de hoje. Quando Pedro, então, ele foi testificar sobre isto, ele disse que o que ele estava declarando não era história que ele ouviu pela boca de quem quer que seja. Não era conto daqui e dali. Ele disse: o que eu estou contando para vocês, eu ouvi. Eu estava lá. Eu vi ele transfigurado, eu vi aquele grande movimento, eu vi Moisés e Elias conversando com ele. Eu vi suas vestes resplandecentes. Eu estava diante daquela cena e eu vi a voz. Eu vi a voz do Pai dizendo: este aí é meu filho. Vamos ler Pedro falando? A gente até enfeita assim para você dar mais ênfase quando você lê as Escrituras, né? Vamos ver Pedro falando? 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Vejamos. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Quer dizer, isso não é conto de carochinha, não é história de trancoso, não é conversa para boi dormir, não é interpretação. Mas nós vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai, veja, ele, Jesus, recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Um testemunho desse, irmão, isso é só para revelados, né? Como diz o irmão Vicente, só para revelados. Agora você observa o que Pedro diz sobre isto. Ele chama isso de uma palavra muito firme. Entende com muita firmeza as palavras dos profetas, não é? Porque ele foi uma testemunha do que Deus lhe disse. Deus estava dizendo isso para quem? Ali estava Jesus, transfigurou-se, apareceu diante dele Moisés e Elias. Agora, Moisés não precisava saber disso, Elias não precisava saber disso. Ele já estava numa dimensão onde eles conheciam que nós ainda não conhecemos, a não ser a parte que já nos foi revelada. Mas eles conversaram com Jesus, inclusive a respeito do sofrimento que ele havia de passar. Mas tinha 3 homens que ainda estavam nessa dimensão e contemplaram a presença de Deus, a presença, como ela se manifestaria. Por isso que ele diz: porque não vos fizemos saber o poder e a parúcia de nosso Senhor Jesus Cristo, com ideiazinhas por aí afora. Vê? Então, isto não é uma teologia que Pedro estava apresentando, mas Deus, que interpreta a sua própria palavra, Deus interpreta a sua palavra levando ao cumprimento. E Pedro viu isto e foi testemunha do registro que Deus deu de seu filho. E por isso ele disse: retenha muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estarem atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então você vê, o Deus Pai disse: este é meu filho amado. Agora, temos visto até o momento, nestes comentários que temos feito a respeito da doutrina de Cristo, o que Jesus disse de seu relacionamento com Deus, que Deus era seu Deus, como também era seu Pai, e vimos que tanto os apóstolos
homens como Paulo, disse a mesma coisa. Vimos que Pedro disse a mesma coisa. E podemos olhar todos os registros das Escrituras, como agora podemos ver o que diz o apóstolo João sobre este mesmo testemunho. Ele deu o mesmo testemunho que os outros deram. Em 1 João, segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 3, está escrito: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai. Primeiro do trono de Deus, não é isso? Amém. Depois, e do Cordeiro. Veja, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Amém. Seja convosco na verdade e amor. Não é o Senhor Jesus Cristo que é o mesmo Pai, não. É o Senhor Jesus Cristo que é o Filho do Pai. Amém. Bem, se você levar adiante esta leitura da segunda epístola de João, você vai encontrar que no versículo 9, ele define para nós a doutrina de Cristo como um Deus que é Pai de seu Filho Jesus. E ele diz que todo aquele que ultrapassa os limites dessa doutrina, não permanece dentro desse limite, não faz eco a Deus, não ecoa a Deus. Quer dizer, Deus diz uma coisa e essas pessoas estão dizendo outra, né? Isso significa que você não está dizendo o que o próprio Deus disse, quando você não faz eco às palavras de Deus, ou da forma que Deus disse a respeito de seu Filho. Então João diz: quem persevera na doutrina de Cristo, ecoa. Você tem aí na Bíblia, tem, não é? Tem. Esta palavra tem, você sabe, vem da palavra grega ekos, que é ecoar, fazer eco de, repetir. Como disse o Brando, digo que dizem as fitas. Fale como está escrito. Então quem persevera na doutrina de Cristo ecoa tanto o Pai como o Filho. Quer dizer, tem tanto um quanto o outro. Ou diz o que Deus disse e diz também o que Jesus disse. Porque você sabe que Jesus não disse nada que Deus não tenha lhe dito para dizer. Observe que ele que tem essa doutrina de Cristo, aquele que tem essa doutrina de Cristo, corretamente, como foi ensinada por Jesus e por Deus, corretamente ensinada por Paulo, Pedro, João. Então quem tem essa doutrina é aquele que está fazendo eco e dizendo o que o Pai e o Filho disseram. Quem não estiver dizendo o que o Pai e o Filho disse e estes ultrapassaram os limites da doutrina de Cristo. E eles são então prevaricadores. Finalmente, vemos esse mesmo testemunho no livro de Apocalipse, no capítulo 1, e o versículo 5 e 6, onde está escrito: e da parte de Jesus Cristo, Apocalipse 1, 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes. Para quem? Para Deus e seu Pai. Amém. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Como o inimigo pode ter cegado tanta gente, né? Nós podemos nos declarar, né, que há algum tempo ficamos como o apóstolo Paulo, com escamas nos olhos, e que alguém teve que orar por nós e tirar as escamas, ou estaríamos cegos até hoje com estas coisas, porque a Bíblia é tão clara e a revelação de Jesus Cristo é tão clara, e como podíamos não ver isto? Não dá para entender. Como podíamos ler tudo isso nas Escrituras e não entender da forma correta? Você fica sem saber por quê. Agora você sabe que neste livro de Apocalipse, que está mostrando aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, você veja, é neste livro que está também o alerta para nós, para não tirar nada daquilo que está no livro. Nada tirar. E diz que se você tirar algo deste livro, ou das palavras desta profecia, seu nome será tirado do livro da vida do Cordeiro.
Se você acrescentar algo a este livro, você irá receber as pragas e as tribulações. Então, por que não ter cuidado com aquilo que afirma e com o que prega? Não é? Porque se estiver dizendo algo que não está escrito, ou que não combina com as Escrituras, estará enquadrado dentro disto. Ou o nome ser tirado do livro da vida, ou as pragas vêm sobre essas pessoas. Quer dizer, tirar ou acrescentar, está morto, está separado de Deus. Portanto, este é um aviso para os nossos colegas, para os nossos irmãos, para os ministros por aí afora, que ouvirem a este sermão, que ouvirem esta palestra. Está aí o aviso. É melhor dizer como está escrito e não reter o que está escrito, porque isso não parece se encaixar com as suas ações preconcebidas, ou os seus ensinamentos de escola bíblica, ou os seus cultos doutrinários, ou os seus cultos de doutrina. É melhor terem cuidado com o que estão ensinando e observar bem se estão acrescentando a palavra da profecia ou se estão diminuindo ou dizendo algo que Deus não disse. Agora nós temos mostrado até o momento Paulo, Pedro e João e até mesmo Deus, né, falando sobre o que Deus havia registrado de seu Filho. Mas que tal sobre Jesus mesmo, sobre as próprias palavras de Jesus que ele fala de si próprio? O que ele tem a dizer sobre o seu relacionamento com o seu próprio Pai? Ora, em João, no capítulo 20, o versículo 17, nós ouvimos Jesus dizer a Maria que Deus é seu Deus e seu Pai. São João, capítulo 20, versículo 17. Está escrito: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Esse é o testemunho do próprio Jesus, mostrando quem ele era, quem ele é, quem ele sempre será: o Filho de Deus. Nada mais, nada menos que isso. Tão Deus quanto Deus. Vê? Mas ele conhece a sua posição de filho, reconhece. E ele segue à risca a sua posição de filho. Essa sua posição de filho, tendo os mesmos atributos, sendo a imagem, o resplendor da glória de Deus, no entanto, ele não usou isto para ferrar-se nisso, como para tirar vantagem disso. Tirar vantagem, porque, afinal de contas, eu sou o primogênito, eu sou o mais velho, fui colocado como dominador. Nunca usufruiu disso como para tirar vantagem. E você tem na Bíblia dizendo: ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vê? Agora, veja, em João no capítulo 2, versículo 16, o livro de João agora, viu? Dos 4 evangelhos. Em João 2,16, Jesus chama a casa de Deus, ele chama de casa de meu Pai. Vê? Declarando Deus como seu Pai. E disse então aos que vendiam pombas, os que vendiam no templo, ou ao redor do templo: tirai daqui estes, e não faças da casa de meu Pai uma casa de negócio, ou de acordo com a sua tradução, uma casa de venda. E assim sucessivamente. No capítulo 5 de João, o versículo é o 17, Jesus afirma que ele deve ver a Deus. Que ele afirma que Deus é seu Pai, que opera primeiro em visão, antes que ele possa seguir o exemplo e agir sobre o que ele viu, mostrado pelo seu Pai. João capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo,
que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Você sabia que o filho não pode curar? Você sabia que o filho não pode salvar? Que o filho não pode fazer nada, a menos que ele receba a ordem de Deus para isto? Veja, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. Veja, então o filho não vê enquanto o pai não lhe mostrar. E o amor faz isto, nesse relacionamento entre Deus e seu filho. É um relacionamento estabelecido no amor. Vê? No amor. Não vamos entrar nesse detalhe, não nesse culto. Agora, o pai o mostra. Esta palavra, mostrar, significa literalmente mostrar mesmo. Vê? E você não sabia, não foi dito para você. Não vê nada, mas aqui te mostra. Deus apresentava para Jesus. Então, quando Deus mostrava, ele então via. Jesus via, literalmente. Qualquer coisa que o pai estivesse fazendo, chame isso de uma visão, ou qualquer termo que você deseja. Qualquer termo que você desejar. Quer chamar isso de uma visão? O que Deus mostrava para seu filho? Chame. Mas o fato é que Deus estava mostrando a ele, a Jesus, então ele via o que seu pai estava fazendo, e em seguida saía e fazia aquilo, agindo sobre a palavra que viu na visão. Vê? Ele agia sobre a palavra que ele viu na visão. Deus dizia: ao passar por tal lugar vai estar assim, assim, assim. Vocês estão lembrando o que ele disse para aqueles discípulos? Quando disseram: escuta, onde nós vamos celebrar a Páscoa? Ele disse: quando vocês caminharem por tal lugar, vão chegar a tal parte, vai encontrar um homem amarrando o jumento. Vocês estão lembrados? Ou Jesus é adivinhão? Não, Deus mostrou para ele aquela visão, ele viu toda a cena e descreveu para os discípulos. E a Bíblia diz: e eles acharam, mas eles encontraram exatamente como lhe foi dito. É? Assim. Agora chegou um momento que ele não viu o que estava acontecendo. Deus não mostrou para ele. Ele não teve a visão sobre aquilo, sobre um acontecimento. Então, registrado na Bíblia, Deus não mostrou para ele. Ele sentiu que alguma coisa aconteceu. Não viu visão sobre aquilo. Vai ver que ele estava com tanta coisa diante dele, com tanta multidão. E você sabe o que acontece? Porque Jesus se retirava para descansar, porque ele ia para o barco e dormia, profundamente dormindo, esgotado de tanta coisa que Deus mostrava, tanta visão que ele via. Ou você não lembra o que o William Branham contou como era de seu ministério? Ele não aguentava 10 pessoas quando via na fila de oração e ele tinha aquelas visões sobre a vida das pessoas. Ele era tirado da plataforma nos braços, acabado, não conseguia andar, trambecando das pernas. Era levado, agarravam ele, segurava de um lado do outro, tirava ele da plataforma, que cada visão o esgotava. Eu penso que Jesus estava tão esgotado que ele não conseguiu captar aquela cena, aquela parte. Ou Deus realmente não lhe mostrou isto. Mas o certo é que uma mulher tocou em suas vestes e ele saiu perguntando: quem me tocou? Quem me tocou? Porque não foi mostrado. Não foi mostrado para ele. No entanto, tudo que ele fazia, tudo que ele realizava, ressuscitar o morto, o filho da viúva de Naim, ou seja o que for, Deus primeiro mostrava: você vai passar em tal lugar, tal hora vai acontecer isso e isso, vai estar uma multidão lá, e daqui a pouco ele via em visão aquele camarada saindo fora do caixão, o povo espantado de medo. Simples. Daí a pouco ele com os discípulos ali afora, o cachorro chorando, aquela coisa, ele se aproxima: o que é que está acontecendo? Fasta, vamos, levanta daí, levanta. E as pessoas: como é isso? Como é isso? Jesus disse: olha, o Pai me mostra o que eu devo fazer. Olha que coisa. Amém. Irmão Branham disse assim: olha, seu ministério foi baseado nas visões do Pai. Seu ministério foi baseado nas visões do Pai, porque afinal de contas ele era um profeta, o Deus profeta, o
o Filho de Deus no ofício de profeta, ofício de filho do homem, nesse entrelaçamento onde Deus mesmo está usando uma carne humana, ungida por Deus, o profeta dos profetas. Então Deus mostrava, Jesus ia realizar. Se Deus não mostrava, podia implorar. Não posso fazer nada. Posso fazer nada. Oh, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Opa, eu não vou tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E você sabe, com aquela conversa que teve os dois, lembra como a Bruna fala? Para entrar em contato com o Espírito, né? Daí a pouco a visão. São cachorrinhos, são gentios, não adoram a Deus, não creem em Deus e tal. Mas tem um plano na vida desses camaradas aí. Vai ter um período de 7 anos da igreja onde eu vou trabalhar somente com os gentios. E enquanto isso a mulher, Senhor, você sabe que os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do dono. Jesus disse agora, quando foi mostrado para ele a cena, aí ele disse, agora sim, mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Seu ministério foi baseado nas visões que Deus lhe deu. Ele tinha que ver. Não era só ir orar por Lázaro. Não. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como ele ia explicar isso para Marta e Maria? Como? Deus disse, você não vai agora. É seu amigo, está doente, você não vai agora. Ele está doente. Na visão que Jesus viu foi Lázaro apodrecendo. Já cheirava mal, já estava se decompondo. Quem sabe o nariz já tinha caído. Os bichos já estavam comendo de dentro para fora, né? Que é os vermes, até em nós, o que destrói o corpo quando você vai para a sepultura. Jesus já viu aquela carne apodrecendo, fedendo mal. Disseram, como tirar a pedra? Já está fedendo. Mas Jesus viu ele em visão, já saindo lá de dentro. Todo enfaixado, aquela coisa toda, amarrado para lá e para cá, né? Com aqueles negócios parecendo uma múmia. Ele disse, como é que eu vou subir lá agora? Não, deixa quieto. Ele está dormindo, né? Está doente. Quando chegou lá, meu Deus do céu. Então, na hora do cumprimento daquela visão, o que é que o que Jesus disse para seu pai? Pai, eu bem sei que tu sempre me ouves. Né? Ele chorou. Mas ele já tinha visto aquilo em visão. E assim ele deu cumprimento àquilo. Um quadro perfeito disso é o que Deus fez através de William Branham. Visões. Então, com a visão, ele tinha um assim diz o Senhor. Só que nós temos que estava ali como um profeta, um grande profeta se levantou entre nós. Porém, diferente dos outros profetas, a quem vinha parte da palavra. Ali estava toda a palavra, Deus em plenitude. Então ele não precisava dizer, assim diz o Senhor. Ele dizia, na verdade, eu vos digo. Na verdade, eu vos digo. Então esta palavra mostrar que ele diz tudo quanto o Pai faz, o Pai mostra ao Filho e ele então faz igualmente. Esta palavra mostrar é isto. Literalmente, deixar ver. Literalmente, qualquer coisa que estava nos planos de Deus a ser feita, que se cumpria naquele tempo, dentro do ministério de seu Filho Jesus Cristo, ele então mostrava a visão para Jesus, e Jesus então falava a palavra, Jesus então levava aquilo, né? Não é que Jesus dava o cumprimento, quem cumpre a palavra é Deus mesmo, mas ele era o vaso que estava ali para ser usado para isso. E você nunca deve esquecer do que disse o irmão Branham sobre esta situação. Ele disse, o seu ministério, o ministério de Jesus, foi baseado nas visões do Pai. Agora, isto é exatamente o que disse o profeta de Deus, o profeta vindicado por nosso Deus, no sermão A Manifestação do Espírito. No parágrafo 36 do sermão Manifestação do Espírito, William Branham disse, olha, ele não alegava fazer nada. Quando passou pelo tanque de Betesda, havia coxos, mancos, cegos, atrofiados, talvez 10.000. A Bíblia diz uma grande multidão. Havia um homem ali que talvez tivesse diabetes. Ele tinha uma enfermidade há 28 anos. E Jesus sabia que ele estava ali, deitado. Ele curou aquele homem e deixou o resto da multidão deitada. Quer dizer, curou só um.
São João capítulo 5. É isso mesmo? E os judeus o questionaram no versículo 19. Ouça a ele. Em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, mas o que ele vê o pai fazer, isto o filho faz igualmente. Mas tudo que o pai faz, ele mostra ao filho. É isso mesmo? Então, Jesus não fez nada de si mesmo. Ele via uma visão do que Deus estava fazendo. E Jesus fazia isto. É isso mesmo? São João 5,19, o qual existem muitas outras escrituras para compreender isto. Mas isto é verdade. Nós cremos nisso. Ele via visão. Mensagem, a manifestação do Espírito, dia 17 de julho de 1951. Ele via visões, disse o irmão Branham, ou visão. No sermão Senhor, queríamos ver a Jesus, do dia 5/12 de 1954, parágrafo 15. Jesus saiu e deixou cada uma daquelas pessoas ali deitadas. Veja, ele está pregando 51, 52, 53, 54, né? 17 do 7 de 51 para 5/12 de 54. Nós temos quase 4 anos, 3 anos e pouco, né? Veja, mais de 3 anos depois, ele afirma a mesma coisa. Observe. Jesus saiu e deixou cada uma daquelas pessoas ali deitadas. Isto foi Jesus há 1900 anos atrás. Eles descobriram este homem apanhando sua cama sobre as suas costas. Ele se levantou e seguiu em frente. Jesus disse que ele estava curado, e ele creu nisso. Se ele tivesse duvidado dele, ele teria simplesmente ficado ali deitado. É melhor não duvidar, né? Quando Deus fala. E então, quando os judeus pegaram este homem, eles o questionaram e questionaram a Jesus. Como está aqui? Atente para isto, para que você nunca esqueça. No versículo 19 do capítulo 5 de São João, leia tudo quando for para casa. Eles perguntaram a Jesus, por quê? Por que curar só um? Tu tem um poder desse? Só de ver que multidão, tudo chorando aí, tudo acabado, coitado, sem esperança. Por que só um? Eles perguntaram a Jesus, por quê? Ele disse, em verdade vos digo, ouça, em verdade vos digo, o filho nada pode fazer por si mesmo, mas o que ele vê o pai fazer, bem, tudo que ele faz, ele mostra ao filho. É isso mesmo? O pai trabalha e eu trabalho até agora. Em outras palavras, não posso fazer nada como filho de Deus. Veja. E os homens alegando serem curadores divinos, quando até mesmo o Filho de Deus não alegava ser um curador divino. Ele disse, não posso fazer nada. Ele não alegava ser um curador. Ele disse, não sou eu que faz a obra, é o meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Então, se somos filhos de Deus, com o Espírito do Pai em nós, que tal isto? E agora, se somos filhos de Deus e temos o Espírito do Pai em nós, isso faz de nós Deus? Não, porque o Espírito do Pai em Jesus não fez dele Deus. E por outro lado, o Espírito de Deus em nós faz de nós Deus. O Espírito do Pai em Jesus fez dele Deus na terra. É o que o irmão Branham disse, ele era Deus e ele não era Deus. Não sei em qual dos cultos dessa série nós lemos essa citação do irmão Branham. Ele era Deus e ele não era Deus. Nós somos a palavra e nós não somos a palavra. Então o Espírito de Deus, o Pai, em você, eu não posso te ter como Deus. Eu não posso te considerar como Deus. Né? Porque eu sei quem você é. Sabemos o que somos, seres humanos, mas filhos desse Deus. No entanto, se o Espírito de Cristo habitar em você, você não é outra coisa. Você é tão eterno quanto Deus. Mas você tem que saber diferenciar as coisas, senão vamos estar aí adorando qualquer um, só porque temos o outro superior a nós. Vê? Então, o irmão Branham continua.
Se somos filhos de Deus hoje com o Espírito do Pai em nós, que tal isto? O mesmo Espírito, a mesma mente, as mesmas obras, o mesmo poder. Agora ele disse: não posso fazer nada a menos que meu Pai me mostre. E quando? Em outras palavras, ouça atentamente agora. Isso pode chocar um pouco. O Sermão Branco está dizendo, estou lendo o sermão. Isso pode chocar um pouco. Mas nunca Jesus Cristo, o Filho de Deus, realizou um milagre. Veja, nunca Jesus Cristo, o Filho de Deus, realizou um milagre sem primeiro ter uma visão disso. Já pensou Deus precisando ter visão? Não pode. Isso derruba todo este pensamento unicista que se levantou há milhares e milhares de anos aqui nesta terra. A doutrina unicista é tão antiga quanto a trinitária, porque veio da mesma fonte. William Branham disse que ela veio de Babilônia. Não é? Olha, ouça atentamente, isso pode lhe chocar. Mas nunca Jesus Cristo, o Filho de Deus, realizou um milagre sem primeiro ter uma visão disso. Ou ele disse algo errado lá. Ele disse: o Filho não pode fazer por si mesmo, mas o que eu vejo o Pai fazer, é isto verdade? Isto foi Jesus há 1900 anos atrás. Nesta hora, nossa hora chegará em breve. Devemos dar algum tempo para a oração. Vê, pessoal, o que as Escrituras significam? Agora, Jesus disse que ele não fez nada. Amém? O Bruno até chama o povo para orar. O Bruno chama até o povo para orar, para poder ver o que as Escrituras significam. Amém. Agora, concluindo por hoje, voltando para São João, capítulo 5, versículo 19, só para fecharmos, então, o ponto. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quer dizer, a avaliação do Pai está no Filho. Se tivesse só com o Pai, você diria: então vou deixar Jesus direto, vou direto para Deus. Deus disse: não, a minha avaliação está nele, meu julgamento está nele, minha glória está nele. E não tente se aproximar que você morre. Não tente se aproximar direto a mim, porque senão você morre. Se quiser me ver, olhe para meu Filho, que ele é a minha imagem. Amém. Ele é o resplendor da glória do Pai. Não queira ver Deus não, senão você morre. Disseram: Senhor, deixa eu ver tua face. Deus disse: por que você quer ver minha face? Homem nenhum viu minha face, permanece vivo. E agora, quem quer ver? Melhor se contentar com o que ele nos deu, né? Melhor se contentar com a revelação que Deus trouxe, não inventar outra revelação. Não procurar carrapato em vidro. Vidro não tem sangue para carrapato estar chupando. Pois, o Filho, para que todos honram o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. As pessoas acham que honram o Filho dizendo que ele é o próprio Deus. E dizem que somos... como diz, blasfemadores, porque diminuímos a Jesus. Aonde estamos diminuindo Jesus? Foi ele quem se diminuiu. Vê? Foi ele quem se humilhou a si mesmo, quer dizer, diminuir-se, humilhar-se. E sempre trabalhou para que nós ouvíssemos ele como ele é, um filho completamente, totalmente rendido à vontade de seu Pai. Não queira exaltar Jesus para um lugar que não é dele. Agora, você tem que se curvar à exaltação que Deus deu para ele. Deus o exaltou de sobremaneira, colocou acima de todos, que disse: honrem todos eles para a minha glória. Amém. Testifiquem que ele é o Senhor para a minha glória. Ou vocês estarão em maus lençóis. Né? Mau lençol. E quando eu penso em mau lençol, é um lençol bem ruimzinho mesmo.
não te protege do frio, não te protege da muriçoca. Você tenta cobrir com os pés saem pelo buraco, sai pelo outro, aquela coisa. É complicado. É um lençol cheio de espinho, cheio de pontas de agulha. Viu? É isso que acontece. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No versículo seguinte, se você você verá porque Jesus tomou uma posição firme contra todos os homens, porque ele não se importava com o que os homens diziam, ele só se importava com o pensamento de seu pai. E se pudéssemos chegar a esse ponto de não nos preocuparmos com o que as pessoas dizem de nós ou sobre nós, nos preocuparmos apenas com o que Deus diz sobre nós, com o que devemos de fazer e como fazer, não é? Poderíamos nos libertar de todos aqueles espíritos controladores das igrejas hoje, de todo espírito cainita, de adoração errada, de todo espírito nicolaíta, de homens puxando brasa para seu peixe, ou para sua serpente. Às vezes alguém está comendo cobra pensando que está comendo peixe. Não sei se o gosto é parecido, mas para trocar gato por lebre é rapidinho. Agora eu conheço comida de coelho, né? Agora eu conheço. Não vem me enganar, não. Se você chegar a esse ponto de só se importar com o pensamento de seu pai, com o julgamento de Deus, o seu pai, você chegaria ao ponto onde poderia se libertar de todos estes espíritos nicolaítas, controladores nas igrejas de hoje, que tentarão usar a pressão dos colegas para induzir a segui-los, a seguir suas interpretações, e ele sai induzindo um ao outro. Mas escuta, é pastor fulano de tal, e pregou na igreja de ciclano, e não acredito que fez uma coisa dessa, e chama, vem cá rapaz, vem, eu ouvi dizer que você está ouvindo tal coisa, eu ouvi dizer que você está pregando tal coisa, e espíritos controladores. Tem que ser o que eles acham que é, suas interpretações. E como disse um pastor recentemente para mim, disse que eles se comprometeram demais com o povo e eles não têm coragem de voltar atrás. Se comprometeram com as pessoas e agora está muito difícil eles afirmarem que estavam errados em seus pensamentos. Porque a primeira coisa que acontecerá é as pessoas deixando-nos. Dizendo, se nos enganou durante todo esse tempo, como podemos confiar neste homem? Então o que é que eles fazem? Passam por cima, vão empurrando com o barrigão. Vão empurrando. E aí arruma uma coisa de um canto, de outro, daqui a pouco coloca remendo novo em pano velho. Daqui a pouco começa a pregar as mesmas coisas que estamos pregando. Lê as mesmas escrituras, muda a pregação inclusive, porém nunca admite que estava errado. Se eles não tiverem coragem de voltar lá atrás e buscar a rodilha ou de quebrar o pote, não vai adiantar nada. E vão só querer tapar o sol com a paneira, ou a tortura da parede vai estar toda lá, a tortura da parede. Mesmo que coloque cortina bonita para enfeitar, mas a estrutura está torta e Deus não aceita. O irmão Brando disse, derruba e faça de novo. E Paulo disse, olha, eu fui colocado como um sábio arquiteto para colocar o fundamento. E vocês que vêm depois de mim, cuidado como vão edificar isso. Porque se a edificação sua for palha, vai ser queimada. Se for de tijolo, vai ser derrubado. Já que não vai ficar até pedra sobre pedra, né? Tem que ser a rocha, que é a revelação de Jesus Cristo, da forma correta. Bem? Então, quando as pessoas chegarem nessa condição de não se importar com o que dizem, com o que falam, com o que acusam, essas pessoas se libertarão dos espíritos controladores e abandonarão esse tipo de coisa e seguirão a liderança do Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai te guiar para tudo aquilo quanto foi dito em sua palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu vim em nome de meu Pai, disse Jesus, e não me aceiteis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis.
como podeis vós crer recebendo honras uns dos outros? É o que mais acontece. Homem recebendo honra de homem. Não vou não, porque aí eu vou ficar sozinho, aí vão me abandonar, aí já não vou ter a consideração que eu tenho para o doutor fulano, para o pastor ciclano, e aquele dízimo que eu recebia todo mês dele, aí já vai cortar, aí vai ser ruim. E assim vai. Por causa de comprometimento e honras que recebem dos outros, eles desonram a Deus e pisam na palavra. E aí a Escritura diz: como podeis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem de Deus? Agora, se você buscar a honra que vem de Deus, você sabe que você fica sozinho, né? Você sabe que você fica sozinho. Irmão Vicente, você faz a oração final e Deus abençoe vocês. Até o culto de sexta-feira, e nós estamos agilizando entre essa semana e a outra o batismo do irmão Nilton, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Deus? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Senhor, ter homem nesses dias para sustentar isto em cima da terra. Te damos graças por isso. Perdoa-nos de nossas falhas e de nossos pecados, porque nós falhamos a todos os momentos. Ao ouvir essas coisas tão infalíveis, Pai, a Tua palavra, meu Deus, nós olhamos a nossa condição como humano, falho, frágil, clamamos por misericórdia. Muito obrigado pelo que ouvimos nesta noite, ó Pai. Isso é a Tua palavra em cumprimento. O Senhor nunca deixou o Teu povo desamparado. O Senhor sempre teve alguém a qual o Senhor podia manifestar, o Senhor podia confiar. E sabemos que o Senhor sempre tem agido desta forma. Abençoa meu irmão e minha irmã. Ajuda esses ministros, ó Pai, esses homens que estão levando a cabo, ó Pai, esse ministério tão sagrado, essa restauração tão sagrada, a qual o Senhor tem restaurado nesses dias, trazido de volta, ou nos levado de volta à doutrina apostólica. Te damos graças por isso, ó Pai. Muito obrigado. Quem sou eu? Ninguém merecia nada disso, mas a graça tem nos trazido até aqui e tem nos sustentado até aqui. Mantenha-nos debaixo de Tuas mãos de misericórdia, Pai, levando-nos de volta aos nossos lares. Aí o irmão que cantou aqui com a igreja, abençoe este irmão e o ajude, que ele conceda graça em seu coração. Abençoa a sua família, o seu batismo que está se aproximando. Ó Pai, muito obrigado por isso. E cada irmão aqui nesta noite, nós colocamos em Tuas mãos santas e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, abençoe o outro. E até domingo ou sexta, se Deus quiser. As igrejas com a mensagem que está a chamar e juntar aos escolhidos desta geração neste último dia. E neste tempo Ele envia obreiros para sua colheita. E assim estamos aqui para realizar esta obra e cumprir a Escritura que diz: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros. Maravilhosos ajudantes,
obreiros da colheita. E neste tempo Ele envia obreiros para sua colheita. Somos obreiros da grande colheita, preparados para este labor, braço a braço com o anjo do Senhor. Maravilhosos ajudantes, pois a seara é muito grande, por isso estamos aqui, Senhor. E neste tempo Ele envia obreiros para sua colheita. E assim estamos aqui para realizar esta obra e cumprir a escritura que diz: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros. Maravilhosos ajudantes, obreiros da colheita. E neste tempo Ele envia obreiros para sua colheita. Somos obreiros da grande colheita, preparados para este labor, braço a braço com o anjo do Senhor. Maravilhosos ajudantes, pois a seara é muito grande, por isso estamos aqui, Senhor.